Está no ar o programa Palavras Cruzadas. Hoje tenho o prazer de estudar a lição com o nosso querido irmão Mário. Ok, muito boa noite a todos também, e ao Gilberto. Eu quero que todos possam sentir bem no nosso meio, no estudo da Palavra de Deus, porque o tema é muito interessante, porque mais uma vez estamos a estudar sobre Jesus Cristo. Esta lição tem como título Testemunhas de Cristo como Messias, que é a lição número 4. O verso fora diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Exato. João 3, verso 3. O evangelista apela para uma variedade de acontecimentos e de pessoas, como judeus, gentios, ricos, pobres, homens e mulheres, governantes, plebeus, instruídos e não instruídos, para que deem testemunho de quem é Jesus. Exatamente. Nós, nas lições anteriores, já tivemos uma maneira muito especial de João apresentar o Evangelho. João está preocupado em mostrar a missão de Cristo, em mostrar aos seus ouvintes, ele já um homem idoso, já na fase final da sua vida, ele tenta mostrar a quem o ouve, a quem o lê, tenta mostrar que Jesus, ele foi testemunha de Jesus e quer impressionar os seus ouvintes com a ideia de que Jesus era o Messias. E para isso, ele vai primeiro, na lição passada nós vimos o prólogo, aquele início do Evangelho em que ele fala de Jesus como a palavra, como o Logos, como o Deus Criador, e já nos milagres da primeira lição também vimos que ele vai escolher aqueles milagres que mostram que Cristo é o autor da vida, com milagres como a transformação da água em vinho, como a ressurreição de Lázaro, etc. Esses milagres importantíssimos na vida de Jesus e que ele ressalta, e agora vai falar das testemunhas, vai mostrar-nos, vai falar sobre o poder das testemunhas que declaram exatamente isto, declaram a divindade de Cristo e declaram que Cristo é o Messias prometido desde o Gênesis, desde o capítulo 3 de Gênesis, e que nós aguardamos esse Messias e ele chegou agora e temos a prova de que ele é de facto o Messias. E vai começar a falar então dos vários testemunhos. E dizer também que no tempo de Jesus esperavam dois Messias, um sacerdotal e outro real. Uhum. João ensina claramente que João Batista não pretendia ser um desses Messias, mas sim uma testemunha do único e verdadeiro Messias. E os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem era ele. E nós sabemos qual foi a resposta de João: eu não sou Cristo. Eu não sou. Porque eles viram o caráter, a forma de ser de João Batista apontava para Cristo. E isso é que fez confusão os líderes religiosos enviarem, não é, os sacerdotes e levitas para perguntar quem era Exatamente. João Batista. E dizer também que João Batista, em São João 1,23, disse: eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Exatamente. E dizer que João Batista era o precursor do verdadeiro Messias, enviado profeticamente por Deus para preparar o caminho. E a Igreja Adventista também tem esta missão: fazer o quê? Preparar o caminho para o regresso de Jesus. É importante realçar que aqui João Batista estava a falar com os enviados dos levitas, dos sacerdotes, pessoas muito instruídas na palavra de Deus, pessoas muito instruídas na Torá, pessoas muito instruídas nos profetas, e eles conheciam bem a profecia de Isaías, esta profecia que ele citou. Ele, de cor, citou a profecia que tu falaste, Gilberto. Ele disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, todo o vale será aterrado e todo o monte e outeiro nivelado. Portanto, vejam que ele estava a falar para pessoas que conheciam esta profecia e ele dizia que estava a fazer essa função
de preparar, de endireitar os caminhos para quem viesse a seguir, que era alguém, enfim, que tinha uma missão especial e que estava já profetizado desde o princípio, desde os primeiros livros, desde o Gênesis, desde a Torá, em que a primeira profecia messiânica é dada à mulher, e nomeadamente quando Deus diz à serpente, não é? Diz o quê? Que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, o que é que estava aqui a dizer-se? Que Cristo sairia vitorioso na luta, no grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Porquê? Porque Cristo, o descendente da mulher, iria pisar, iria ferir a cabeça da serpente, a serpente como o diabo, o grande inimigo do povo de Deus. E, portanto, aqui João Batista estava a falar para um conjunto de pessoas muito conhecedoras das Escrituras antigas e que conheciam bem todas estas profecias. E eles, como procuravam, como tu bem me disseste, eles estavam à espera do Messias. Havia, digamos, nesta altura, como agora em relação à segunda vinda, naquela altura percebia-se que no ar acontecia qualquer coisa. Havia a ideia de que o Messias estaria breve, não é? E toda a gente andava, digamos, ansiosa por esta situação. E agora, quando João Batista vem ver passar Jesus e lhe vai falar, lhe vai dizer aos seus ouvintes: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Portanto, ele várias vezes vai realçar vai mais tarde dizer: eu mesmo vi, já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Portanto, aqui João Batista estava a garantir, e ele tinha sido, ele tinha sido, como é que se diz, testemunha desta realidade na situação concreta do batismo de Jesus. O que é que aconteceu aí? Quando João batizou Jesus Cristo, aconteceu que as três pessoas da divindade estiveram unidas. O Pai falando, a dizer que este é o meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito Santo a descer sobre Jesus na forma de pomba e o próprio Cristo presente também. Portanto, vemos aqui a Trindade numa manifestação extraordinária, demonstrando o poder de Deus naquela hora e tão solene da humanidade, na altura em que Jesus veio a esta terra e veio tomar a forma humana, veio ser um Deus presente no nosso meio. E também acrescentando, dizendo que o Cordeiro de Deus, passando já para a lição segunda-feira, a nação hebraica estava à procura de um Messias que libertasse de Roma. O objetivo do Evangelho de João era mudar a sua compreensão do Messias, para que pudessem reconhecer em Jesus o cumprimento das profecias sobre o Rei vindouro. Exatamente. Messias não seria um governante terreno. Exatamente. Era a que eles tinham. Eles estavam à espera de um governante terreno. Só que eles encontram um governante humilde, um governante espiritual, que não veio para libertar os judeus do jugo romano, mas sim veio libertar os judeus do jugo do pecado. Esse é o grande objetivo. Eles conheciam a profecia de Isaías que falava do servo sofredor, que seria levado ao matadouro e que não abriria a sua boca. Exatamente esta profecia, eles conheciam-na bem. Apesar disso, eles não perceberam que era Cristo, aquele que estava perante eles, era realmente esse servo sofredor. E isso é que os levou a arranjar argumentos para, sempre que Cristo os confrontava com a sua incredulidade, eles arranjavam ainda mais motivos para se virarem contra Cristo. Porque podemos dizer que eles também estavam cegos. Porque durante este período que antecedeu o nascimento de Jesus, Satanás trabalhou com os líderes religiosos. Exatamente. Isso ficou o objetivo. Por isso é que João Batista teve que aparecer. Era para este caminho, para que quando o Messias estivesse na função de começar o seu ministério, ele tivesse muitas vantagens para ele poder prosseguir com o seu trabalho.
Ter o Mas, caminho preparado. apesar das dificuldades que Satanás colocou pelo caminho, nós conseguimos notar que Jesus conseguiu cumprir a sua missão como Messias. Uns aceitaram e outros vieram. Rejeitaram, é verdade. Uns negaram, mas outros aceitaram muito mais tarde, como é o caso de Nicodemo. Mesmo muitos fariseus e homens poderosos acabaram também por aceitar a Cristo. E isto é uma prova de que, de facto, a vida e o ministério de Cristo não foi de maneira nenhuma um falhanço. Foi para muitos deles que rejeitaram, mas Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós podemos aceitar, nós somos livres para escolher sempre. Deus põe perante nós sempre as duas alternativas: aceitar ou rejeitar, escolher o bem ou aceitar o mal. E a escolha é nossa. Deus não força a nossa escolha, nunca força a nossa escolha. Deus respeita a nossa liberdade. E foi isso exatamente que fizeram. Mesmo com os discípulos aconteceu com Judas, não é? Foi aquele que enfim, dos discípulos, dos 12 se afastou, e nós sabemos que ele escolheu o caminho errado, acabando por se suicidar. Portanto, mesmo com Judas, Deus, podíamos ter dito, mas porque é que Deus não forçou Judas? Deus não força. Deus não força a nossa vontade. Portanto, a decisão é sempre do homem. E Deus respeita essa decisão. E Deus também, na pessoa de Jesus, veio para cumprir todas as profecias que estavam relacionadas com ele do Antigo Testamento. Exatamente. E também dizer que incluía o seu sacrifício em favor do mundo e para renovar a relação de Deus com o seu povo. E esse é um dos grandes objetivos que eu consegui perceber nesta lição. Deus, na pessoa de Jesus, não veio apenas para perdoar pecados, mas Deus veio também para renovar ou melhorar a nossa relação com Ele e com o nosso próximo. Exatamente. E eu tenho estado sempre a dizer que se a minha relação, se a nossa relação estiver boa com Deus, não tem como ela não ser boa com o nosso próximo. Exatamente. Porque a nossa relação com Deus é vertical e a nossa relação com o nosso próximo é horizontal. Exatamente. Então, se a nossa relação não estiver boa com o nosso próximo, há alguma falha na nossa relação com Deus. Se o nosso coração estiver transformado pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos capacidade para olhar para o nosso irmão com amor. Porque nós, por natureza, não temos essa, digamos, infelizmente, não temos essa capacidade de amar o próximo assim. Temos que ter essa relação vertical que tu estás a falar, para depois o nosso coração transformado poder amar aquele que está ao nosso lado e que sofre, e nós podemos ajudá-lo numa ação humanitária. E os 2 discípulos deixaram João para seguir a Jesus, reconhecendo que Jesus era maior do que João Batista e que ele era o cumprimento da mensagem de João. E aqui é uma análise que eu posso fazer aqui, que é incrível, é a atitude que João teve, João Batista. Pelo contrário, João Batista, como estava conectado com Deus, João Batista não criou ciúmes. Isso não foi motivo para João Batista ficar frustrado, porque eram discípulos dele. Eles abandonaram, ou deixaram de seguir João para seguirem a Jesus. E esses dois discípulos, como nós sabemos, era André e João. Só para dizer que o próprio evangelista. Eles passaram o dia todo com Jesus. E pelo fato deles terem passado o dia todo com Jesus, deve ter sido coisas muito grandiosas. E isso, fruto desta relação, que foi apenas o dia inteiro, eles conseguiram partilhar a sua experiência com outras pessoas. Para dizer que Deus não precisa de anos para mudar o nosso coração. Deus precisa apenas de alguns segundos. E foi o que aconteceu também, que eu posso dizer rapidamente aqui com Zaqueu. Quando Jesus teve aquele encontro com Zaqueu, não foram dias, foram apenas algumas horas. E essas horas foram tão significativas que Zaqueu foi transformado e, de forma voluntária, achou por bem dividir ou repartir o dinheiro que havia roubado de forma injusta perante os pobres. Exatamente. Então, posso dizer que, vou já dar a palavra ao irmão Mário, posso dizer que, às vezes, não, quer dizer, o que conta não é muito os anos que nós estamos dentro da igreja. Isso para Deus não é muito importante, mas sim a vontade. É o tempo de qualidade que passamos com Deus. Sim, é a vontade que nós temos de nos entregar a Ele que conta. Porque o tempo que nós estamos na igreja não determina nada. Não é garantia que nós estamos convertidos ou não, mas sim a entrega que nós devemos fazer todos os dias a Deus. Estes 2 homens, André e João,
que eram irmãos de outros dois que seriam mais tarde discípulos e que foram os primeiros discípulos, evidentemente. Foram os primeiros discípulos no sentido em que foram os que passaram primeiramente tempo com Jesus, porque eles estavam de tal forma embevecidos com a doutrina e com as boas novas que João Batista trazia, de que o Messias estava iminente, de que a volta de Cristo estava iminente e que ele em breve viria, aquele que ele não era digno de sequer desapertar as alparcas, as sandálias. Portanto, este homem, depois quando ele passa e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que eles pensam? Foram ter logo com Jesus, não é? E perguntaram, Senhor, onde é que tu vives? Onde é que tu assistes? Onde é que tu estás? Nós queremos seguir-te. Eles então vieram e passaram um dia com ele, como tu disseste, não é? E a seguir o que é que aconteceu? Não puderam calar-se. Eles foram logo falar de Jesus com as pessoas mais queridas e mais chegadas que tinham, não é? O André, que era sempre aquele que levava as pessoas a Jesus, temos várias passagens do Evangelho que ele leva, mesmo já no milagre dos pães, é ele que fala da criança que tem os peixinhos e que leva a Jesus para ele fazer o milagre, e foi falar com quem? Foi falar com o irmão, não é? Eles eram de Betsaida, ali às margens do lago, foi falar com o irmão e diz, olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele de quem fala Moisés, de quem fala as Escrituras, aquele que havia de vir. E Pedro, naturalmente, que era o irmão, foi ter com Jesus e depois dá aquele diálogo que Jesus, quando vê assim pela primeira vez, nós podemos imaginar, tu és Simão, diz-lhe Jesus, tu és Simão, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas. E nós podemos assim, então, mas Jesus ainda não tinha estado com Pedro vez nenhuma. Como é que sabia que ele era? Como é que sabia o nome dele, não é? Isto é interessantíssimo já, e a seguir também com Natanael vai acontecer o mesmo. Portanto, isto mostra-nos que Jesus tem esta capacidade de nos conhecer e tem a capacidade de estarmos connosco e sabe quando nós oramos, enfim, sabe, conhece a nossa situação, a nossa vida, e por isso às vezes nós pensamos, estamos aqui sozinhos, aqui ninguém nos vê, aqui podemos fazer uma asneira, podemos fazer isto ou fazer aquilo. Deus está presente na nossa vida sempre e tem esta capacidade. Deus conhece-nos, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa vida. E, portanto, isso foi qualquer coisa de extraordinário que fez com que Pedro ficasse naturalmente logo disposto a seguir a Jesus, como aconteceu depois, como nós sabemos. Pois bem, há uma parte aqui da Ellen White que eu não resisto a ler, que diz o seguinte: se João e André tivessem sido como os sacerdotes e os dirigentes do povo, eles não se teriam encontrado como discípulos ao pé de Jesus. Esta é a grande diferença. É que eles perceberam que, influenciados pelo Espírito Santo, evidentemente, que é o Espírito Santo que nos leva, que nos dá a capacidade de nos arrependermos e de percebermos que estamos perante Jesus e que aos seus pés nós somos salvos com a sua presença. E, portanto, foi isso que aconteceu com eles. E Pedro, diz o texto aqui, estes primeiros discípulos não fizeram isso, não fizeram como os fariseus. Tinham respondido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. E agora reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Velho Testamento. Por isso, aquele dia que André e João passaram com Jesus, foram seguramente, como tu disseste, um dia de grande aprendizagem. Exatamente. Aquilo para eles foi mais importante que uma vida inteira a frequentar, se fosse o que fosse, não é? Eles aprenderam e perceberam que era ali ao pé de Jesus que eles queriam estar. E, de facto, foi isso que aconteceu. Eles passaram, o resto daqueles 3 anos que se seguiram, passaram-nos aos pés de Jesus. E aqui, falando já sobre Filipe e Nataniel, podemos dizer aqui que Filipe era de Betsaída, tal como André e Pedro. Ele encontrou o seu amigo Nataniel Filipe e disse-lhe de Jesus. João Batista tinha chamado Jesus Cordeiro de Deus. André tinha dito a Pedro que tinha encontrado o Messias. Mas Filipe chama Jesus aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram e acrescenta o nome Jesus de Nazaré. A sua referência a Nazaré desencadeia uma reação brusca. Esse é que foi o problema. Ele falou de Nazaré e Natanael ficou de Nazaré. E só para dizer que, infelizmente, Nataniel teve preconceito em relação à aldeia de Nazaré. Por isso que ele disse, em São João 1, 46, disse-lhe Nataniel,
pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Exatamente. Nazaré era um sítio que tinha muitas coisas más. Má fama. Infelizmente, o preconceito muitas das vezes cega-nos. O preconceito impede-nos de vermos as pessoas pelo que elas realmente valem ou pelo que elas realmente são. E podemos aqui dizer que Felipe não usou uma forma de lidar com o preconceito. Não é uma argumentação filosófica ou teológica, mas sim convidar o indivíduo a experimentar a verdade pessoalmente. Simplesmente disse: vem e vê. Foi exatamente isto que Nathaniel fez. Foi e viu. Pois, mas Natanael felizmente fez isso. Sim, então o que isto, em poucas palavras, chamou-me a atenção? Nós devemos ter o cuidado. Quando as pessoas conotam os outros de uma forma negativa, nós podemos até ver e ouvir, mas temos que confrontar. Exatamente. Só que, infelizmente, nós como humanos, quando alguém nos sopra nos ouvidos acerca de alguém talvez que não gostamos, podemos assim dizer, palavras mais simples, nós ficamos com aquela informação negativa. Para fulano, a fulana não presta. E isso, muitas vezes, tem acontecido no mundo. Isso faz-nos criar preconceitos para Exatamente. E só já para terminar, para ver novamente a palavra, diz que o que é importante e que houve nos discípulos é a doutrina não pode ser o primeiro passo para o testemunho. O primeiro passo para o testemunho é fazer o quê? É levar os nossos, por exemplo, nossos amigos, nossos irmãos a conhecer primeiro a Jesus. Exatamente. Não deve ser a doutrina a prioridade no Evangelho, mas sim conhecer Jesus é que deve levar as pessoas ao conhecimento da doutrina. E também para dizer que, infelizmente, Nathaniel categorizou Jesus como não sendo bom. Exatamente. Simplesmente porque era de Nazaré. Infelizmente, também nós, por vezes, fazemos a mesma coisa aos outros. Colocamos-los em determinados compartimentos com base na nacionalidade, na raça, na cultura ou noutras diferenças que vemos, ao contrário da avaliação inicial de... Exatamente. E vemos o que aconteceu então quando Natanael ele chegou ao pé de Cristo e o que é que Cristo fez quando o viu? Um grande cumprimento, um grande elogio, não é? Eis aqui um grande israelita em quem não há dolo. E ele ficou admirado com aquilo que Cristo lhe disse, ainda por cima com a má impressão que levava, não é? E diz-lhe, então mas de onde é que tu me conheces? E mais uma vez, há aqui um facto extraordinário. Tal como Pedro, Jesus vai demonstrar-lhe que afinal o conhecia bem, porque o tinha visto a orar debaixo da figueira e disse-lhe isso exatamente. E ele ficou assim surpreendido e diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vejam que foi preciso passar por esta experiência, não é? E depois Cristo acaba por lhe dizer: Tu que vês, crês porque viste isto, mas bem-aventurados aqueles que não que creem sem ver os milagres, quer dizer. Então, nós não precisamos ou não devemos precisar de milagres para aceitar Cristo. E isto aconteceu exatamente para provar a Natanael que ele estava errado quando tinha preconceitos em relação a Jesus por ele ser daqui ou por ser dali, e que isso de facto é um ensino para nós também para não fazermos da mesma maneira. Isto é uma coisa extraordinária, a história de Natanael sobre o primeiro encontro com Jesus. E portanto ficamos a saber que estes dois discípulos, estes 4 discípulos tiveram 4 não, já são, com Pedro já são 5. Depois vem outro encontro, que é um encontro extraordinário também, não é? Que foi feito já à noite, foi feito por alguém que que pertencia a uma classe sacerdotal especial, muito, muito bem vista na sociedade judaica, não é? Era um homem muito rico e, portanto, o testemunho de Nicodemos, que também vai ser importante, apesar de ser daquela classe dos fariseus, não é? Que
Cristo tanto criticou ao longo do seu ministério. Mas Nicodemos vai ter à noite com Jesus, porque ele, como era um homem, um crente sincero, estava impressionado com aquilo que ouvia e que via de Jesus. E vai ter com ele e pergunta-lhe, Rabi. Portanto, quando lhe chama de Rabi, ele está já a pô-lo num certo patamar. Ele que era realmente Rabi, dirige-se a Jesus como sendo Rabi. Ele que era mestre em Israel, vai chamar Rabi. Isto é uma situação de pôr o outro num pedestal. E pergunta-lhe, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Portanto, ele dá, na introdução, quando se aproxima de Jesus, dá a Jesus este elogio. E agora Jesus vai responder de uma forma um pouco surpreendente para nós. Jesus Cristo vai-lhe dizer, em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isto é uma coisa extraordinária. Cristo vai falar sobre o batismo com Nicodemos. Vai falar da necessidade, porque reparem, nós estamos a falar de alguém que se considerava um herdeiro direto de Moisés, alguém que tinha o conhecimento da lei e das profecias do Antigo Testamento. E os judeus nunca imaginaram que para eles fosse necessário batismo. Não era preciso, não é verdade? Porque quando Cristo lhe diz, na verdade te digo, que tu precisas, no fundo, de ser batizado, nascer de novo, ele ficou verdadeiramente impressionado. O que é que Cristo lhe estava a querer dizer? Portanto, ninguém nasce salvo. A salvação não é adquirida por nacionalidade, por nascimento, por conhecimento, por termos o conhecimento da igreja, por sermos de uma família crente, não. A salvação é um ato pessoal e nós somos salvos porque pela graça, através da fé em Jesus, no seu sacrifício. E, portanto, era isto que Jesus lhe queria dizer. Mas para atingir esse objetivo é necessário passar por um acordo com Cristo, ou melhor, por um passo tão importante como era a circuncisão, ou mais importante que era a circuncisão no Antigo Testamento. Um pacto. E esse pacto é o batismo. Sim, só para acrescentar, daquilo que o irmão Mário já acabou de dizer, é que na mente do judeu, não fazia parte pensar que eles precisavam da conversão. Exatamente. Porque essa visão de conversão para eles era só para os não-judeus. Os gentios. Sim, e o mesmo tem acontecido conosco como adventistas. Achamos os outros é que nunca estão convertidos. Esse é o grande problema que nós como adventistas ainda enfrentamos até os dias de hoje. E dizer que, e disse muito bem nos comentários anteriores, Jesus conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas debilidades e as nossas dificuldades espirituais. E dizer que Nicodemos ficou surpreendido com a lição que aprendeu de Jesus. Porque eles tinham, como se diz na hierarquia, tinham como tivessem o rei na barriga. Exatamente. Que eles fossem os melhores. E nessa experiência, nesse encontro que ele teve com Jesus, ele foi transformado de uma forma que ele nem sequer esperava. Porque Jesus deu-lhe uma lição. Se alguém quiser ver o reino dos céus, tem que nascer de novo. E isso nascer é a conversão. A conversão tem que ser diária, todos os dias. E já para terminar, para devolver a palavra ao irmão Mário para a conclusão, diz que nos encontros, Jesus nunca mostrava parcialidade em relação a um tipo de pessoa em detrimento de outros. Jesus encontra-nos onde estamos na nossa caminhada espiritual. Não se importa com a maneira como nos aproximamos dele, desde que o façamos com um coração sincero. Portanto, Cristo vai dizer a Nicodemos então que ele, apesar de ser um mestre, um dirigente, ele tinha que nascer de novo, tinha que nascer do alto. E então
ele vai responder, mas como é que eu agora posso nascer? Eu que sou velho, como é que eu posso nascer? Volto por acaso ao ventre da minha mãe, não é? E então Cristo repreende-o e tu és mestre de Israel e não conheces isso? Tu não sabes como é que tu, um mestre tão destacado, não sabes isso? Isto foi uma repreensão chocante para ele. Portanto, apesar destas dúvidas, sabemos que a partir daqui, desta altura, Nicodemos passou a ter com Jesus uma relação diferente e mais tarde nós vimos a saber que ele vai fazer parte também dos discípulos, dos seguidores de Cristo, apesar de ser um homem daquela classe farisaica, não é verdade? Portanto, tudo isto para dizer que nós, pela fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é o nosso Salvador. A fé não ganha nada, diz-nos Ellen White. Ela é a mão pela qual nos apegamos a Cristo e nos apropriamos dos seus méritos e é o remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo tão certamente como vem o perdão. Portanto, como é que então nos salvamos? É a pergunta. E Cristo responde, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Basta olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, é assim que o processo da salvação ocorre. Nós temos que passar por este processo de renovação espiritual, que um dia na nossa vida o batismo também simboliza, a morte para o velho homem, o nascimento para uma vida nova. É isso que nos é proposto também nesta lição e que aprendemos com esta experiência de Nicodemos com Jesus. Portanto, em resumo, todos estes encontros com Jesus foram de testemunhas que no futuro e que na altura em que se encontraram com Cristo, passaram a revelar a Cristo como o grande enviado, o grande Cordeiro de Deus para salvar a humanidade. Todos os dois discípulos de João, Filipe e Natanael e também Nicodemos. Que possa ser esta a nossa experiência no estudo da lição e que possamos aprender aos pés da cruz para um dia estarmos com ele na pátria celestial, é o meu desejo para aqueles que discutam e para nós também.